Olá, meus amores! Voltamos, parte 2 da nossa aula de vocábulo Si. Já vimos algumas classificações muito importantes e vamos fechar agora a nossa aula com mais 3 possibilidades de o Si aparecer na sua prova, né? De como ele pode aparecer na sua prova. E já adianto que as 2 últimas são as mais incidentes em provas de concurso público. Então vamos lá? Olha só. Eu tenho aqui, galerinha, a possibilidade do Si aparecer em uma oração como uma partícula expletiva, uma partícula também chamada de realce. Partícula de realce. E aí, o que significa isso? Significa que, neste caso, o Si ele é dispensável. Ele pode ser retirado sem prejuízo sintático, sem prejuízo semântico. Então, olha só, gente, é super comum com o verbo rir, tá? Para ser bem sincera, é muito difícil a banca cobrar, né, com um verbo diferente do verbo rir, né? Ou do verbo, por exemplo, foi-se, né? Vão-se, né? Então, o verbo ir, né, e o verbo rir são os verbos que mais aparecem com esse tipo de estrutura, com a partícula si na forma expletiva, né, para apenas realçar a ideia. Então, ó, o grupo riu-se da situação, ó, deixa eu cortar aqui esse si. O grupo riu da situação. Então, essa aí é a dica, tá? Ela é dispensável. Ela é dispensável, beleza? Pode ser retirada sem prejuízo semântico, sem prejuízo sintático. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Ó, vão os anéis, ficam os dedos. Né? Os dedos ficam, os anéis vão. Então, eu tenho aqui, ó, nenhum prejuízo, nem sintático, nem semântico. Então, é o Si como partícula expletiva de realce. Eu adianto, gente, que essa estrutura, né, esse Si de realce, ele cai relativamente pouco em prova e geralmente quando aparece com esses verbos aí, com o verbo rir, com o verbo ir, tá bom? Então fica de olho, caso apareça na sua prova, risque e leia para ver se a frase ela continua tendo sentido, né, continua tranquilinha, sem prejuízo semântico ou sintático, certo? Vamos lá. Agora a gente vai trabalhar a partícula passivadora. Eu deixei até esse pedaço em branco, os exemplos virão depois, para poder colocar logo a estrutura de partícula passivadora, galera. O Si partícula passivadora, ele, obviamente, aparece na voz passiva. Aparece na voz passiva. E que tipo de voz passiva? Na voz passiva sintética, tá? Na voz passiva sintética, que é aquela em que você não vai ter o agente, né? Por exemplo, vendem-se livros, você não vai ter os livros são vendidos por fulano, você não vai ter quem está praticando aí a ação. Ela é sintética, ela aparece com um verbo, mais um Si, partícula passivadora, e eu tenho uma omissão do agente, né, do quem praticou a ação, esse elemento ele é omitido na passiva sintética. Então aparece na voz passiva sintética e com que verbos? Qualquer verbo mais o Si vai ser uma partícula passivadora? De jeito nenhum. Aparece com, olha só, aparece com. Eu vou abrir aqui uma chavezinha. Eita, que chave feia. Peraí, vamos organizar melhor isso aqui. Um verbo transitivo direto, mais o Si. Um verbo pode ser, inclusive, transitivo direto e indireto, mas o Si. Ok? Então, essa é a estrutura. Essa é a estrutura de partícula. Por que eu fiz uma chave tão grande? Não sei, mas agora eu vou organizá-la. O que me interessa aqui é que seja um verbo que tenha transitividade direta, ou seja, um verbo que na voz ativa, certo? Ele tenha objeto direto. O que eu preciso é do objeto direto. Então, um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto mais o Si, é uma estrutura
que forma aí voz passiva. Sintética é caso em que a gente identifica o si, partícula passivadora. Eu quero que você coloque dica aí. Como é um verbo, né? O verbo que vai aparecer com partícula passivadora é um que tem a transitividade direta, ou seja, é aquele que tem um complemento direto. Então a dica é a seguinte: qual é a pergunta que a gente usa para achar objetos diretos? Qual é a pergunta? Na verdade eu tenho duas, né? Eu tenho o que e quem. Então são verbos que aceitam, as perguntas. Eu vou colocar, na verdade, a pergunta e coloco um ou, tá? A pergunta, fica mais legal. Que aceitam a pergunta, o que ou quem. Então, eu vou fazer a minha perguntinha, o que ou quem, né? E o verbo vai aceitar. Vamos ver na prática? Então, vamos lá. Primeira coisa, a partícula passivadora é um si, obviamente, e vai aparecer na voz passiva sintética. Beleza? Indica justamente uma partícula apassivadora, que torna a voz passiva. Beleza? E aí, aparece com que tipo de verbo? Verbos que tenham objeto direto na jogada, sendo que o objeto direto ele aparece na voz ativa, tá bom? Ou seja, eu preciso de transitividade direta. Pode ser um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. E aí a dica são verbos que aceitam a pergunta o que ou quem. Eles estarão, né, lá, aparecerão com o si e eu poderei perguntar o que ou quem. Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Para o êxito do projeto, atingiu-se a meta. Então, eu tenho aqui, atingiu-se a meta. Eu tenho um verbo mais o si, e aí eu vou ficar de olho. Opa, dá para eu fazer a pergunta atingiu o quê? Consigo fazer? Isso aqui é um verbo transitivo direto? Atingiu algo? Sim. É um verbo transitivo direto, mas o si. Dá para eu fazer atingiu o quê? Dá. Pois é. Então, neste caso, esse si é uma partícula apassivadora. Esse si é uma partícula apassivadora. E aí, acrescente uma informação. Deixa eu trocar aqui a corzinha, colocar um azul tech. A meta, neste caso, toda vez que você perguntar, ó, atingiu-se o quê? A resposta é sujeito paciente. A resposta é sujeito paciente. Beleza? Então, ó, esse si é uma PA, uma partícula passivadora. E a resposta, ó, atingiu-se o quê? A meta é sujeito paciente. Coloque assim. Atenção. Deixa eu colocar aqui, vou trocar a minha cor. Atenção. Em orações com, eu vou colocar PA, tá, gente? Partícula passivadora. Temos sujeito paciente. Temos sujeito paciente. E aí o que é importante saber? Nessas orações em que a gente tem a partícula... Meu Deus, essa atenção tá horroroso. Desculpa, gente, o meu toque, tá? Mas é porque, meu Deus, fica muito torto. Eu fico agoniadinha. Então, ó, atenção. Em orações com PA, partícula passivadora, temos sujeito paciente. Ou seja, o verbo deverá concordar com ele, com esse sujeito. Ok? Para que não haja dúvida. Com esse sujeito. Então, perceba, aqui eu tenho voz, se a banca perguntar, isso aqui é voz passiva, tá bom? O si é uma partícula apassivadora. Por quê? Eu tenho um verbo transitivo direto, mais o si. Eu posso fazer atingiu o quê?
E a resposta, cuidado, a resposta não será o objeto direto, porque eu estou na voz passiva, tá bom? Na voz passiva há uma transformação. O meu sujeito da ativa, né, ele vira... Perdão, gente, o meu objeto da ativa, ele vira sujeito da passiva. Então, o meu objeto direto, ele vai embora. Eu não tenho um objeto direto na voz passiva, tá? O que eu tenho é o sujeito. Então, fica de olho, porque dá muita vontade de querer dizer que isso aqui é o objeto direto, né? Atingir o quê? E querer colocar a meta como objeto direto. Tome muito cuidado. Se é um verbo, né, transitivo direto mais se, isso é voz passiva. Esse se é uma PA. Então, toma muito cuidado, porque atingiu-se o quê? A resposta é sujeito paciente, tá bom? E aí, por causa disso, esse meu sujeito, ó, é ele quem vai dominar o verbo. Então, se é a meta, atingiu-se a meta. E aí, se fosse metas, atingiram-se as metas, atingiram-se as metas. Eu faria concordância no plural. Eu tenho que concordar com esse meu sujeito paciente, tá bom? Esperam-se resultados em breve, após o investimento em tecnologia. Perceba que já está a estrutura no plural. Olha só, posso ou não posso fazer esperam o quê? Consigo ou não consigo? Esperam o quê? Consigo. Pois bem, nessa estrutura, esse meu se é uma partícula apassivadora, ó, é um verbo transitivo direto, mas se. É a estrutura de PA, de partícula apassivadora. Esperam o quê? O meu se é uma PA. E aí aproveite para completar o raciocínio. Esperam o quê? Resultados. Resultados. Então, resultados, você não vai dizer que é objeto. Lembre-se, estamos na voz passiva. Né? O objeto foi embora, tá certo? Eu não tenho objeto na voz passiva, nem na sintética, nem na analítica. Eu não tenho objeto direto. Então, aqui é o meu sujeito. Sujeito. Paciente. Ok? Então, fica de olho nisso. Esperam o quê? Resultados. Neste caso aqui, resultado sujeito paciente, o se, uma PA. É a ideia de resultados são esperados, é a ideia de a meta foi atingida. Beleza? Fica de olho. Então, como é que a gente vai estruturar para não confundirmos? Quando eu tiver um verbo e eu notar que esse verbo ele está articulado com o se, é um verbo mais se, e ele aceita a pergunta o que ou quem, atingiu o que, espera o que, né? Quando eu consigo fazer isso, esse meu se é uma PA e a resposta é o sujeito paciente. Sujeito paciente. Beleza? E, para fechar, esse meu sujeito paciente, ele vai fazer o quê? Mandar no verbo. O verbo concorda com ele. Beleza? Então, se eu tenho, no caso aqui, meta, está no singular, verbo no singular. Aqui, resultados, está no plural, verbo no plural. Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Índice de indeterminação do sujeito, para a gente fechar. O índice de indeterminação do sujeito, eu tenho uma informação para trazer para vocês. Ele, o próprio nome já diz, aparece em orações com sujeito indeterminado. Certo? Então, o sujeito indeterminado. E aí, deixa logo também uma atenção. Atenção. Aqui, gente, o verbo sempre vai ficar no singular. Sempre, 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 sempre. Tá? Então, ó, verbo. Não interessa o que vai vir depois. Se vai vir palavra no plural depois. Inclusive, as bancas adoram fazer esse negocinho de colocar palavra no plural depois para tentar dificultar a sua vida, para te levar ao erro. Não caia nessa. É índice de indeterminação, o verbo sempre na terceira do singular. E como é que eu vou perceber que o meu se é um índice de indeterminação do sujeito? Começa que eu não vou ter sujeito explícito, tá? E não aparece com qualquer verbo também não. Quais são os verbos? Deixa eu só colocar aqui. Aparece com
aparece com verbo de ligação, é o verbo de ligação mais se, o verbo intransitivo mais o se, ou o verbo transitivo indireto mais o se. Em resumo, todos os verbos desde que não seja verbo com transitividade direta. Verbo de ligação, gente, são aqueles verbos de estado, tá certo? Ser, estar, aparecer, permanecer, continuar, ficar, né? Desde que expressando o mesmo estado, tá? Então, os verbos de ligação mais o se, ó, são situação para índice de indeterminação. O verbo intransitivo mais o se e o transitivo indireto mais o se, desde que, obviamente, esteja sem sujeito explícito, tá certo? Então, essas estruturas aqui, eu tenho uma dica também. E aí, a gente vai usar justamente a dica oposta à que a gente usou para a voz passiva. Neste caso, dica. Verbo que não aceita. Eita, deixa eu só colocar aqui. Verbo mais se. Não, acho que vou colocar só verbo mesmo, que a gente já está ligado aqui, é o se, né? Verbo que não aceita. A pergunta. E aí, qual é a pergunta? O que ou quem? Então, aqui é o contrário. Então, vamos voltar aqui para dar uma olhadinha. Aqui, ó, cadê? Deixa eu voltar aqui mais um pouquinho. Ó, aqui, ó, os verbos aceitam a pergunta o que ou quem, quando for voz passiva. Você vai olhar nas estruturas que eu aceito a pergunta o que ou quem. É um verbo mais se e ele aceita a pergunta o que ou quem. Já aqui no índice de indeterminação vai ser o contrário. É um verbo que não aceita a pergunta o que ou quem. Ele não aceita. É o oposto. Por quê? Porque justamente não aceita perguntas que levam a objetos diretos. São verbos que não aceitam perguntas que levam a objetos diretos. Essas perguntas o que ou quem levam para objetos diretos. É justamente o que eu não posso ter aqui. Tá certo? E aí vamos lá. Aqui, gente, trouxe mais de um exemplo, né? Para a gente treinar bastante. Não se trata de casos isolados. Perceba, aqui eu tenho o se trata. Tanto faz o se trata quanto o trata-se de. Tá? Aqui o não se trata, né? O se veio para antes por conta do não, né? Que é um advérbio, uma palavra de carga negativa que atrai o pronome para antes do verbo, para essa posição aqui de próclise, tá? Mas tanto pode acontecer com o não se trata de, como acontece com o trata-se de. Nas duas situações, perceba, eu tenho aqui ó, o verbo transitivo indireto, mais o se. Trata de quê? Eu não consigo perguntar o que ou quem. Eu pergunto de quê? A pergunta é esta, ó, de quê? Então perceba, não é a pergunta o que ou quem. Então eu realmente não consigo, macetezinho funcionando. Eu não consigo perguntar o que ou quem. Lembrando que a pergunta, ela é tendenciosa. Ela é uma pergunta que tem que estar ajustada à situação. Então se aqui eu tenho, não se trata de casos, eu estou percebendo que eu tenho a preposição aqui, então eu tenho que fazer minha pergunta ajustada, né, à minha realidade. Eu não posso perceber que eu tenho aqui o de e fazer trata o quê? Eu tenho que fazer trata de quê? Tá bom? A pergunta é tendenciosa por isso, ela é ajustada à realidade, à situação que a gente tem. Então aqui, ó, tranquilinho, não posso fazer a pergunta o que ou quem. Aqui eu vou usar de quê, tá certo? Nesse caso, verbo transitivo indireto mais um se, é um índice de indeterminação do sujeito. E aí fique de olho numa coisa. Tanto faz se eu tenho casos isolados, se eu tenho caso isolado. As bancas adoram fazer pegadinhas com isso, gente. Adoram mesmo. Dizer que é caso isolado, aí sugere que vá para o plural e que, portanto, né, como foi flexionado no plural, que o verbo também vá para o plural.
não se tratam de casos, ou tratam-se de casos, e isso está errado, tá bom? Eu tenho índice, verbo no singular, a ferro e fogo, tá bom? Não interessa o que a banca ofereça, não caia nessa cilada, é cilada total, tá bom? Então, não se tratam de jeito nenhum, de jeito nenhum. Neste caso, é índice de indeterminação e verbo no singular, tá bom? Não vai para o plural, de jeito nenhum. Era-se feliz naquela época. Aqui é tranquilo, gente. Por quê? Porque aqui eu tenho o verbo de ligação, não é? Eu tenho o verbo de ligação, mais um se. E aqui eu não preciso nem me dar o trabalho, porque eu não posso fazer pergunta o que ou quem, a verbo de ligação. Verbo de ligação não tem objeto. Não tem nem o que eu considerar aqui. Então, ó, é o verbo de ligação, ó, feliz, tá aqui. Quando eu tenho o verbo de ligação mais se, este se, ele é índice de indeterminação. Lembrando que se eu tenho índice, qual é o tipo de sujeito? Sujeito indeterminado, logicamente. Então, ó, índice de indeterminação do sujeito, beleza? Índice de indeterminação do sujeito. E aí fique de olho também, a gente trabalhou isso lá atrás, lá em tipos de sujeito. Se você quiser, para deixar bem redondinho essa matéria, se você já esqueceu, dê uma olhadinha nas aulas de tipos de sujeito, que está bem detalhado também. Inclusive a gente faz, né, o índice de indeterminação, a diferença de partícula passivadora e tudo mais, tá bom? Olha só, continua se preocupado com a situação brasileira. Mesma lógica, gente, aqui é verbo de ligação também, ó. Ser, estar, parecer, isso aqui é o verbo ser, né? Isso aqui é o verbo ser. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ó, verbo de ligação, mais um se e o estado, ó, preocupado. Então, quando você tem esse tipo de estrutura, esse se vai ser classificado como índice, tá bom? Índice de indeterminação. De indeterminação do sujeito. Então, se tua banca perguntar, que tipo de sujeito? Indeterminado. Verbo pode ir para o plural? Nem a pau. Então, vamos continuar e vamos fechar aqui, ó. Estuda-se muito após o edital. Olha que interessante. Tome cuidado. Lembre-se de que a pergunta é tendenciosa. Então, não é porque eu tenho estuda-se que eu vou logo dizer estuda-se o quê? Ah, mas dá para perguntar estuda-se o quê? E aí eu te digo, dá mesmo? Olha o que você tem aqui na frase. Estuda-se muito após o edital. Eu até consigo perguntar, estuda-se quando? E aí eu tenho aqui, ó, após o edital, estuda-se quando? Eu posso até perguntar, estuda-se quanto? E aí eu tenho muito, intensificando. Mas, gente, eu não tenho uma resposta se eu usar a pergunta aqui, o quê? Essa minha estrutura, essa minha oração, do jeito que está aqui, ela não aceita a pergunta o que ou quem, tá bom? Esse verbo, ele está empregado aqui como intransitivo. Verbo intransitivo mais se. Mas, Denise, por que eu não posso perguntar o quê? Porque a pergunta tem que ser tendenciosa. Se você perguntar o quê nessa frase, você não vai ter uma resposta. Você está estudando o quê? Português, matemática, informática, raciocínio lógico? Não tenho. Então, se eu não tenho uma resposta, eu não posso fazer a pergunta. A pergunta tem que ser de acordo com o que eu tenho, tá bom? Pergunta tendenciosa. Então, não dá para fazer estuda o quê? É um verbo aqui intransitivo, mais se. E verbo intransitivo mais se, esse se significa, então, significa que esse se é, então, um índice. Um índice de indeterminação do sujeito. E, no caso, sujeito indeterminado, verbo no singular, não interessa o que a banca sugira, tá bom? Então fica de olho nesse detalhe. E aí, gente, depende da frase. Por exemplo, só para fechar, se eu pegar esse mesmo estuda-se e fizer assim, estuda-se português com alegria. Perceba que agora eu posso fazer o quê? Estuda-se o quê? Português. Então aqui eu já não tenho mais um índice de indeterminação. Não tenho. Por quê? Porque agora o meu verbo caiu na transitividade direta. Eu sei o que é que está sendo estudado.
né? É um VTD mais se. Eu sei. Estuda o quê? Ou seja, olha o macete. Conseguir perguntar o que ou quem. Verbo mais se. Consigo perguntar o que ou quem? Ó, o se é uma PA. O se é uma PA. E a resposta, estuda-se o quê? A resposta é o sujeito. O sujeito paciente. A voz, ela é passiva sintética. Então, perceba, o mesmo verbo, mas agora eu tenho uma outra história. Por quê? Porque eu mudei o meu contexto. Na frase anterior, eu tinha estuda-se muito. Eu não conseguia perguntar o que ou quem. Encaixou, então, no caso de índice, né? Eu não consigo perguntar o que ou quem, o verbo intransitivo mais se, índice de indeterminação, né? E verbo sempre no singular, sujeito indeterminado. Agora aqui, ó, estuda-se português. Estuda-se o quê? Dá para perguntar. Então, o quê? Nesse caso, se partícula passivadora, consigo perguntar o quê? É voz passiva e tem sujeito. A resposta é o sujeito. Estuda-se o quê? Português, sujeito, paciente. Beleza? Se fosse matéria, colocasse assim, estuda-se a matéria. E aí eu sugerisse a ida para o plural de a matéria, estuda-se as matérias, eu não ia dizer estuda-se as matérias. O que eu ia fazer? Se fosse as matérias, eu levaria o meu verbo para o plural, estudam-se. Por quê? Porque o sujeito é que manda no verbo. Se ele é sujeito, se eu tenho um sujeito paciente, ele manda no verbo. Então não ia ficar estuda-se. Ia ficar o quê? Já que são as matérias, estudam-se. Ok? Eu faria a concordância. Por quê? Porque o se é uma PA. Então fica de olho nesse detalhe. Se partícula passivadora, significa o quê? Que, ó, estuda-se o quê? A resposta é o sujeito paciente. E o sujeito, ele manda no verbo. Então, meu verbo concorda com o sujeito. Se for a matéria, estuda-se. Se for as matérias, estudam-se. Tá certo? Cuidado, porque isso cai muito em prova de concurso público. A banca sugerindo essas trocas de singular para plural, tá certo? Então, a gente está vendo aqui a classificação do se, mas você pode encontrar, né, esse se, partícula passivadora, índice de indeterminação, não só em questões que simplesmente, papum, te peçam para classificá-la. Eu posso ter esse conteúdo cobrado em questões de concordância, né, em questões de tipo de sujeito, em questões de reescrita. Então fique de olho, porque o conteúdo é importante não só para resolver questões de identifique o tipo de se, classifique o tipo de se, o se destacado, o que é? Não só para isso, gente. Pode ser utilizada aí esse conteúdo, né, essa teoria, para você acertar questões de concordância, de reescrita, como eu bem falei, classificação de tipo de sujeito e por aí vai. Especialmente se envolve aí essas duas últimas classificações que a gente estudou. Índice de indeterminação e partícula passivadora. Tome muito cuidado. Show de bola? Beleza! Pois então, ó, deixa eu só ficar maiorzinha para a gente fechar. É sempre uma alegria estar aqui com vocês no Tec Concursos. Espero que tenham gostado do nosso encontro aqui sobre os tipos de si. Aproveite para treinar bastante, fazer muitas questões aqui na nossa plataforma. O Tec Concursos tem muitas e muitas questões sobre essa temática das mais diversas bancas. E, ó, de olho, tá certo? Na vaga que já o seu nome estará na lista da aprovação. É para isso que a gente trabalha, para oferecer o melhor para você, para que você tenha a melhor preparação e para que você, muito em breve, colha aí os morangos da aprovação, tá certo? Um beijo grande, fique com Deus e a gente se encontra em um outro tópico aqui dentro do Tec Concursos.